Ligue isso, deixe ligado América, veja a música que você quer ver. Eu quero minha MTV. Talvez seja o canal mais emblemático dos anos 80 e 90, a marca de uma geração que passou do rádio para a televisão. Uma geração que começaria a se caracterizar pelo consumo cada vez mais extremo de tudo o que gostava. Uma geração que fez um grande colagem com o passado e as expectativas do futuro, para gerar um presente que estava cheio de barulho. E videoclipes, muitos videoclipes. Em uma época onde a internet ainda não nos havia moldado a sua imagem e semelhança, este canal passou para a história como um ícone da cultura pop e do entretenimento. Porta-bandeira da rebeldia plástica e filho da multirreferência. Trata-se de um canal que, sem dúvida, demonstrou que a música e os novos meios ainda tinham muito a dizer um ao outro. O controle descontrolado deste canal acabaria dando identidade a milhões de adolescentes que não sabiam que estavam diante de um momento-chave na humanidade. Você nunca mais verá a música da mesma forma, diziam seus anúncios. Hoje vamos falar deste canal, cujo lema não nos traiu e impulsionou a carreira e venda de discos de muitos artistas que hoje são famosos mundialmente. Para iniciar este percurso, o Zapping vai nos levar até o 1º de agosto de 1981. O dia que nasceu a MTV. Antes de começar, me contem, qual época da MTV vocês consumiram? A época que era só sobre videoclipes ou a época em que começaram os reality shows? Vocês conhecem os MTV Unplugged? Qual é o seu favorito? Onde preferem ouvir música hoje em dia? Spotify ou YouTube? Não os incomoda quando querem ver um videoclipe ou ouvir uma música e encontram a placa que diz que está bloqueado no seu país? Agora sim, vamos começar. O rótulo de One Hit Wonder é usado para um cantor ou grupo cuja popularidade ou sucesso é devido apenas a uma única música. Comecemos esta história com uma banda que entra nesta categoria. Corria nos anos 70 e o jovem Trevor Horn desejava se tornar um produtor. Mas ele se sentia frustrado por não conseguir encontrar o ideal de músicas ou artistas com quem trabalhar. Como consequência disso, reuniu-se com Geoff Downes e Bruce Gulley para dar vida às suas próprias criações. Os Buggles caracterizavam-se por um som tecnopop deliberado, em consonância com uma temática fortemente tecnológica e futurista, que propunha ao mesmo tempo uma crítica velada à modernidade, à artificialidade e à falsidade do mercado musical. Além disso, muitos dos seus tópicos aprofundavam-se na industrialização e manipulação das massas através da publicidade. No dia 7 de setembro, quando o primeiro single dos Buggles foi lançado, Trevor pôde provar que não estava errado, que havia conseguido construir o sucesso que sempre sonhara. A fama dessa música não se repetiria com o mesmo entusiasmo em seus trabalhos seguintes. Trevor não sabia, mas tornou-se um One Hit Wonder. Mas não qualquer One Hit Wonder. Sua música teria um par de peculiaridades. Chegaria a ser número 1 nas listas do Reino Unido. A segunda peculiaridade é que o vídeo da música, dirigido por Russell Mulcahy, foi o primeiro vídeo transmitido por uma nascente rede americana. Era 1º de agosto de 1981. A música se chamava Vídeo Matou a Estrela do Rádio. Nós estamos muito animados com esse novo conceito de TV. Faremos pela TV o que a FM fez pelo rádio e vamos começar agora na MTV. Essa é sobre aquelas músicas que, ao ouvirmos, percebemos que já conhecíamos. É provável que muitos de vocês já tenham dançado ao som dela. O canal cuja primeira transmissão foi o vídeo dessa música se chamava MTV. Um canal desconhecido naquela época, mas que agora, certamente, é mais popular do que todos esses artistas de uma música só, dos quais se alimentou durante seus primeiros e áureos anos. Como tudo começou? Bem, é isso que vamos ver. A MTV foi criada pelo empresário produtor musical Robert W. Pittman como um canal dedicado a videoclipes, o que trouxe um novo conceito para a televisão. Para aquela época, já havia programas onde apresentadores davam lugar a bandas que tocavam ao vivo. De certa forma, os programas musicais eram uma adaptação do que acontecia no rádio. MTV quebrou o molde, seu compromisso com a música eram 24 horas. E, consequentemente, buscava dar mais e mais exposição a um formato que até então parecia pouco dinâmico e quase tímido: o videoclipe. A popularidade da MTV revolucionou a indústria musical. Quando surgiram,
a MTV passou a ser sinônimo de alcançar milhares de lares e potenciais clientes. Todos buscaram uma forma de embarcar no fenômeno. Sabendo que tinham as vantagens na negociação, aqueles que dirigiam a MTV decidiram que não tinham por que pagar fortunas para obter os vídeos dos artistas mais populares. Todas as bandas começaram a fazer vídeos e muitas delas, as mais alternativas, por exemplo, estavam dispostas a vender seu trabalho por muito menos dinheiro do que os grandes nomes. De repente, bandas totalmente desconhecidas apareciam na tela. Havia sido criada uma vitrine de bandas até então inéditas. A MTV começou a criar novas estrelas e, em pouco tempo, estando no auge, gerou outra inovação. As pessoas podiam escolher o que ver ligando para um número de telefone, graças a essa possibilidade que o público teve de escolher. Foi que a MTV, por exemplo, se viu obrigada a transmitir vídeos de artistas de cor, já que em seus inícios só transmitia vídeos de artistas brancos. A MTV era rebelde e inclusiva? Sim, mas acima de tudo porque desde o início decidiu dar ao público o que o público queria. Essa capacidade de adaptação brilharia pela sua ausência nos últimos anos e traria consigo a condenação. Mas não nos antecipemos. Os líderes da MTV sempre souberam como vender a marca e o lema I Want My MTV, que significaria a abertura desta emissora no mercado. MTV, eu quero minha MTV, eu quero minha MTV. Ligue para o seu Provedor de cabo e diga que eu quero a minha MTV. Logo se reproduziu exaustivamente. O que é uma maneira de dizer, porque se algo caracterizava a juventude dos anos 90, era a sua capacidade de nunca se cansar de consumir. Visualmente passou-se a usar a imagem de um astronauta com a bandeira da MTV na Lua. Uma maneira metafórica de mostrar que o canal estava causando o mesmo impacto no mundo. Que a chegada do primeiro homem ao satélite natural terrestre MTV foi um pequeno passo para a televisão, mas um grande salto para a cultura em geral. Produtores e músicos perceberam um novo público a ser conquistado. Não ao que ouvia rádio ou seus produtos derivados, mas essa nova geração que começava a gerar um vínculo íntimo e interativo com a televisão. Como se destacar então neste novo modo? Fácil. Tendo o melhor videoclipe, estávamos, sem dúvida, diante de uma nova e poderosa era visual. A sequência coreográfica criada por Elvis Presley para a música tema principal do filme, Jailhouse Rock, é considerada o primeiro videoclipe da história. Elvis Presley não estava satisfeito com a coreografia que havia ensaiado. Quando lhe perguntaram, com um pouco de soberba, como ele faria, Elvis deixou todos boquiabertos com movimentos que hoje são considerados um clássico. Conta a lenda que um dançarino e Elvis praticaram durante toda a noite a complicada e famosa sequência, até que ficou do modo que todos conhecemos. Sobre videoclipes da era pós-Elvis. Considera-se Michael Jackson como um dos precursores a levar o conceito puramente cinematográfico para a tela pequena, elevando o videoclipe à categoria de construção, com mais matizes artísticos do que apenas mostrar um músico. Desculpe, eu não acreditei em você. Músico. O videoclipe se tornou uma obra de arte em si mesma, apelando para a identificação, saindo de sua estrutura solene para fazer parte de um movimento em constante mudança. Inclusive, vários diretores hoje reconhecidos deram seus primeiros passos na criação de vídeos musicais, como são David Fincher, Michael Gondry e Spike Jonze. A MTV, como era de se supor, começou a se expandir muito rápido. Em meados dos anos 80, estava disponível basicamente em todos os Estados Unidos. Além disso, em 1987 a filial da Europa já havia sido criada. Em 1990, a MTV chegou à América Latina com a MTV Brasil. Três anos depois, a MTV América Latina seria lançada. Foram criadas a MTV Japão em 1992, MTV China em 1995, MTV Espanha em 2000 e MTV África em 2005. Basicamente, havia MTV em qualquer lugar do mundo, e com uma programação especializada para cada região. MTV havia conquistado a humanidade com uma estratégia tão simples quanto efetiva. Havia descoberto que poderia dominar a indústria da música e do vídeo ao mesmo tempo.
Qual foi então o próximo passo? Criar os MTV Music Awards, mais conhecidos como os Billboard Music Awards, uma jogada mestra na qual os melhores videoclipes do ano eram premiados. Uma versão mais colorida e desestruturada do que a dos Oscars ou dos Grammys. Um híbrido que tomava o melhor de ambos os eventos e o colocava a serviço de espectadores mais inquietos, espectadores adolescentes que até aquele momento consideravam as cerimônias de premiação chatas. Mais uma vez, tudo foi um sucesso inédito. Assim, a figura metafórica do astronauta que mencionamos anteriormente se tornaria, a partir de 1984, em uma estatueta prateada que começaria a ser cobiçada por aqueles que desejavam fazer seu lugar nas listas de vendas. Os Video Music Awards significavam um palco onde os artistas renomados podiam se apresentar e demonstrar o quão comprometidos estavam em quebrar todos os estereótipos. Mas, acima de tudo, os VMAs se caracterizaram por gerar polêmicas e momentos que, até hoje, são memoráveis. Relembremos alguns desses momentos. Em 1984, foi Madonna quem abriu a primeira entrega dos Video Music Awards. Naquela época, a música Like a Virgin havia atraído a atenção das organizações familiares, que se queixaram de que a canção e seu vídeo promoviam relações sexuais pré-matrimoniais, razão pela qual tentaram censurá-los. Madonna decidiu alimentar o fogo, apresentando-se no palco com um vestido de noiva e terminou improvisando uma coreografia sensual para a surpresa de todos. Depois desse pontapé inicial, não houve apresentação da MTV que não procurasse de alguma forma se destacar e gerar o mesmo impacto que o da rainha do pop. Cher brilharia em 1989, também desafiando a censura que haviam imposto a seu figurino. Já em 2001 foi a então nascente Britney que chamou a atenção de todos ao aparecer com uma serpente gigante sobre seus ombros. A mesma Britney, 2 anos depois, protagonizaria, junto à já mencionada Madonna e a Christina Aguilera, um dos beijos mais comentados de uma época, agitando toda uma sociedade. E já que estamos com a Britney, igualmente lembrada é a sua atuação de 2007, mas por ter sido, segundo votação popular, a pior da história dos prêmios. Já em 2009, Lady Gaga protagonizou a apresentação mais sangrenta, terminando coberta de vermelho ao final do show. No ano seguinte, ela causaria alvoroço no mundo da moda e abriria mais de um debate ético ao comparecer com um vestido feito completamente de carne bovina. No Video Music Awards de 2009, Kanye West interrompeu um discurso de maneira inesperada. Em 2011, Beyoncé aproveitou sua apresentação para mostrar ao mundo que estava esperando seu primeiro filho. E em 2013, Miley Cyrus procurou se livrar da aura de menina boa, com a qual havia iniciado sua carreira. Com um show quente cheio de momentos eróticos, a lista continua, mas não tudo no mundo. MTV foi estridente, MTV também teria um lado menos brilhante, mais sóbrio, mas igualmente bem sucedido. Uma versão menos barulhenta, uma versão desplugada. Os MTV Unplugged tiveram um aumento especial na década de 90. E serviram como um veículo para consagrar os artistas do momento, assim como também para revitalizar as carreiras dos grandes intérpretes já consagrados. Este formato teve seu antecedente com Elvis Presley e seu show de televisão na National Broadcasting Company, em 1968. Que é considerado como o primeiro Unplugged da história, MTV Unplugged foi criado pelos produtores Robert Small e Jim Burns. O compositor Julius Shear foi o anfitrião dos primeiros 13 episódios, após os quais a figura do apresentador foi eliminada. Isso é Unplugged e estamos de volta novamente. E temos Elliot e Easton bem aqui, anteriormente do The Cars. E temos Sid Straw sentada aqui também. Ela vai cantar no calor do momento. Embora o episódio piloto da série tenha sido gravado em 16 de maio de 1989, e teve como convidado o grupo XTC. O primeiro episódio oficial do MTV Unplugged foi lançado em 26 de novembro do mesmo ano e contou com a participação da banda Squeeze, da cantora Sid Straw e do músico Elite Easton. Há quem afirme que o formato Unplugged surgiu após a apresentação de Jon Bon Jovi e Richie Sambora no MTV Music Awards de 1989. Duas gravações foram cruciais para o impulso desta série, o disco Unplugged de Paul McCartney em 1991 e o Unplugged de Eric Clapton, editado no ano seguinte em 1992. Mariah Carey foi a primeira intérprete feminina a realizar um concerto acústico ao vivo.
E o álbum se tornou o mais vendido da série, com mais de 15 milhões de cópias. O MTV Unplugged do Nirvana ficou mundialmente famoso. Foi gravado. O 18 de novembro de 1993 foi uma das últimas aparições televisionadas da banda antes da morte do cantor e guitarrista Kurt Cobain. Ocorrida em abril de 1994, em agosto de 1996, o grupo Kiss se apresentou no MTV Unplugged, com seus integrantes originais reunidos pela primeira vez em mais de uma década e sem maquiagem. Foi tal a repercussão de sua apresentação que decidiram fazer uma turnê mundial. Em 1996, a banda grunge Alice in Chains escolheu a série para dar seu último concerto. Embora o vocalista Layne Staley estivesse em más condições devido a seus problemas de dependência, ele fez uma atuação surpreendente com o grupo. Se quiserem conhecer a história de Layne Staley e Alice in Chains, convido-os a ver o vídeo que está upado neste canal, chamado O Dia em que Layne Staley Morreu. 5 de maio de 1994. Os Fabulosos Cadillacs foi a primeira banda hispânica a gravar um MTV Unplugged nos estúdios da MTV em Miami. O primeiro 400 de um MTV Unplugged da filial latino-americana seria o de Charly Garcia, o primeiro Unplugged latino a ganhar o prêmio Grammy na categoria Melhor Álbum Latino de Pop. Foi o de Shakira, onde a colombiana exploraria ao máximo sua face de dança árabe. Pelo ciclo, passaram artistas de grande renome como The Cure, Pearl Jam, Oasis, Rem Soda Stereo e La Curiaquien de Valderramas. Luiz Alberto Spinetta, Diego Torres, Ricky Martin e Julieta Venegas, entre outros. Os Unplugged abriram um novo subgênero musical e representaram para os artistas um novo espaço no qual desdobraram seu talento de uma maneira diferente e lúdica. Mas este também não foi o último local em que a MTV se mostrou vanguardista. No início dos anos 2000, a MTV deixou de ser um canal completamente musical. Eles temiam estagnar? Eles estavam enfrentando competidores que já tinham entendido completamente o nicho, e por isso deram espaço para outros tipos de programação. Uma programação que, mais uma vez, faria história. Poderíamos dizer que a MTV criou os reality shows com The Real World, e desde então tem ajudado o gênero a evoluir. Mas além de fazer reality shows, a MTV também fez todo tipo de conteúdo, desde desenhos animados para adolescentes até programas que nos fizeram rir, repensar nosso papel como consumidores ou sentir vergonha alheia. British Broadcasting Corporation e Bad Head são os primeiros que nos vêm à cabeça ao falar desses programas. Esses dois jovens histéricos, desajeitados, honestos e obcecados por sexo, que sempre se metiam em confusões, foram um verdadeiro boom. Uma caricatura da juventude que não só riu da piada, como também a festejou. Sim. Ashton Kutcher, Dax Shepard e o resto da equipe de Punk'd se tornaram icônicos instantaneamente, por fazer seus amigos famosos parecerem tolos com suas cruéis enganações. Celebrity Deathmatch, por sua vez, era um programa de claymation, onde as celebridades lutavam até a morte em um ringue. O show foi popular o suficiente para que o criador Eric Vogel fosse nomeado um dos mais criativos na indústria da televisão pela Entertainment Weekly. A sarcástica, cínica e misantrópica, Daria examinou os subúrbios e o classismo social da escola secundária de maneiras divertidas. E com poucas palavras, tornou-se uma verdadeira porta-voz da geração. O que é? O novo nariz da Brooke não é lindo? Não se apresse, vai crescer. Outro sucesso foi forjado quando Neb Schulman descobriu que a mulher com quem ele estava saindo online não era realmente quem dizia ser. A experiência levou ao fascinante documentário Catfish de 2010, que depois se tornou uma poderosa série de investigação Catfish de TV Show, em 2012. Ozzy Osbourne apresentou ao mundo a sua família no reality de Osbourne, o que colocou Sharon Osbourne, Kelly Osbourne e Jack Osbourne em foco. Ozzy admitiria mais tarde que estava drogado durante toda a série.
Shekels combinou piadas pesadas, desafios malucos e perigosas acrobacias para se tornar uma sensação completa. Gerou vários derivados e filmes. Diário da MTV deu uma olhada nas estrelas que definiram sua respectiva época. A lista, novamente, é enorme. No entanto, a maioria dos analistas concorda que, com o passar dos anos, a MTV mudou tanto que se tornou um híbrido pouco claro. Ironicamente, seus sucessos ajudaram a cavar sua própria cova. Em 2011, o logotipo da MTV foi alterado, deixando claro para os usuários que não era mais apenas um canal de música. Todo um ciclo chegava ao fim. Atualmente, o mercado é bem mais complexo. Não só mudou drasticamente a indústria do entretenimento e as capacidades para gerá-lo, mas também existem, por exemplo, plataformas como Spotify. Lançada em 2013, a plataforma é uma das mais populares para ouvir músicas atualmente. E grande parte do seu apelo entre o público melômano é sua capacidade de gerar listas de reprodução preditivas, orientadas aos gostos de cada ouvinte e aos seus hábitos particulares. O que propicia que o usuário tenha uma experiência totalmente personalizada. No que se refere a vídeos, já sabemos qual plataforma está substituindo a televisão. Les Garland, que cofundou a MTV e foi seu vice-presidente por anos, declarou: "Se eu tivesse que confessar meus hábitos, eu vou ao YouTube como todo mundo." As gerações e os tempos mudaram, a MTV não conseguiu se recuperar nem se adaptar à era digital. As pessoas estão assistindo menos televisão ao vivo e os jovens estão liderando essa tendência. Apesar de seu desfecho, a MTV deixou uma marca indelével no zapping mental de todos nós que crescemos em frente à chamada caixa boba, e foi um dos últimos grandes fenômenos mundiais que existiram antes da nova era virtual. A MTV não só mudou a maneira de ver uma cultura, mas também mudou a maneira como nos víamos. Montou um cenário, instalou um guarda-roupa, posicionou as luzes. A MTV construiu seu próprio videoclipe, um em que todos nós que desfrutamos de sua ficção alucinante e efêmera participamos como extras. Um videoclipe eterno, cuja melodia ainda cantarolamos com nostalgia, claro, embora já não nos lembremos da coreografia. E até aqui o vídeo do dia de hoje. Pergunto novamente qual época da MTV vocês viveram, se é que assistiam este canal? Você vivenciou a era dos videoclipes? Você viveu a época dos Unplugged e dos reality shows? Qual foi a época que lhes tocou de MTV? Convido todos a deixarem seus comentários. Estarei lendo tudo o que vocês escreverem aqui. Convido vocês também a deixar sugestões para possíveis vídeos futuros. Deixarei alguns vídeos aqui para vocês continuarem a maratona. Deixem seu like, inscrevam-se, o de sempre. Meu nome é Magnus Mephisto. Veremos certamente no próximo vídeo do dia. Adeus.